Muito bem, vamos para o nosso estudo então do livro A Gênese. Esse é o último tópico desse capítulo 11, Gênese Espiritual, e nós vamos falar hoje sobre a doutrina dos anjos caídos. Muito mais do que falar sobre esse tema, nós vamos perceber que esse foi um dos grandes debates que Kardec promoveu, não apenas com leitores, com outros espíritas, leitores da Revista Espírita e também das obras que ele publicava, como também recebia por parte dos espíritos uma contribuição significativa. Então, assim, eu vou procurar trazer para nós esse assunto desde o início do seu raciocínio, para a gente poder perceber como o assunto se desenvolveu com esse trabalho de pesquisa, de debate, de investigação que Kardec trouxe para nós. Então, o tema em si, a doutrina dos anjos caídos. E depois a gente vai então apresentar a interpretação espírita, a visão espírita a respeito dessa questão. Então, muito bem. Kardec, naturalmente, ele trazia para nós vários temas que vieram como revelação e outros temas especialmente focados nos dogmas religiosos daquilo que vinha da Bíblia, que ele procurava então fazer uma releitura daquele tema e trazer para nós um novo entendimento. Então, sobre a própria gênese orgânica, contradizendo, por exemplo, aquilo que vinha do Gênesis bíblico, que falava sobre Adão e Eva, o homem vindo do barro, a própria criação do mundo também em 6 dias. Ele apresentou teorias da astronomia, que chamado de uranografia, mas nada mais é do que astronomia. Falou também sobre geologia, enfim. Ele foi trazendo então vários e vários argumentos para poder explicar, a partir da visão não apenas científica, mas lógica, racional, a respeito desses temas. Então, a doutrina dos anjos caídos trata-se naturalmente daquilo que foi apresentado no livro Gênesis, onde nós tínhamos ali Adão e Eva, depois eles se perderam do paraíso e foram lançados no mundo. Depois nós tivemos também o próprio Lúcifer, que nada mais é hoje do que a representação do mal supremo, que era, como a gente lembra, Lúcifer tem aquela interpretação de ser chamado de anjo mensageiro da luz e de repente se tornou um anjo caído por ter se voltado contra as decisões de Deus. E hoje, inclusive, nós temos filmes, séries que falam dessa guerra que houve naquela época entre os homens, os anjos e Deus. Ou seja, a interpretação que se dava era exatamente que Deus havia criado os anjos como seres especiais. Depois Deus criou os homens e, dando atenção especial aos homens, provocou num certo grupo de anjos uma rebeldia contra essa preferência. Então, é aquela ideia dos ciúmes, e aí então, se voltando contra Deus, Deus deixou de falar com eles. Essa é a interpretação da ficção, só para a gente poder ter uma ideia do que se fala hoje na ficção a respeito desse tema. Então, Kardec, naturalmente, percebendo da gravidade desse assunto, exatamente porque hoje nós temos aquele combate, parece que é um combate eterno, entre Deus e o diabo, sendo que o diabo é exatamente um desses anjos caídos. Então, as religiões tradicionais hoje, de todas as regiões do nosso planeta, em sua maioria, tem essa divisão, essa dualidade entre Deus e o diabo, entre o céu e o inferno. Então, por isso, esse assunto é bastante relevante. Hoje, para nós, como já comentamos, esse assunto ele já não desperta um debate tão ardoroso como havia naquela época. Isso porque a doutrina espírita era uma nova filosofia que surgia, que também foi entendida como uma nova religião, que viria, para muitos, confrontar aquelas religiões que já eram tradicionais, bem fixadas, bem aceitas pela sociedade. Então a doutrina espírita chegou e, como nós comentamos no nosso encontro anterior, Kardec teve que usar argumentos bastante detalhados
para poder explicar exatamente a visão doutrinária a respeito dessas questões. Nos tempos de hoje, a gente lembra que a doutrina já tem mais de um século e meio, bem estabelecida, né, inclusive aqui no Brasil, muito bem já assentada, então para nós esses temas muitas vezes parecem relevantes. Então a gente olha e fala assim, poxa, mas a gente vai ter que conversar sobre essa história de anjo caído, sobre essa história da Bíblia, que Kardec deu tanta atenção naquela época, e a gente não precisa mais disso. Só que nós temos dois aprendizados importantes para extrair desses ensinamentos. Primeiro, o próprio conteúdo em si. Mesmo que seja um assunto que para nós não tenha tanta relevância, cultura é sempre cultura. O conhecimento para nós é sempre muito bem-vindo. E o segundo ponto importante a nós observarmos foi exatamente o processo de desenvolvimento daquele tema. E por isso que eu sempre falei para vocês que, se nós pudéssemos dizer qual seria o grande legado que Kardec trouxe para nós, não foi apenas a doutrina espírita. Foi o processo de desenvolvimento da doutrina espírita. Porque a doutrina por si só, ela é uma verdade universal. Quando nós falamos sobre a realidade do mundo espiritual, quando nós falamos sobre a imortalidade, todas as bases doutrinárias, isso são verdades que fazem parte dessas leis universais. Então, se não fosse Kardec, outra pessoa, ou o tempo mesmo, faria com que esse conhecimento chegasse até nós. Mas o que Kardec fez de relevante foi a coragem de enfrentar os dogmas, foi o seu método analítico, as suas pesquisas, a metodologia de controle universal, unificar o pensamento de várias instituições, questionar, debater, não ter medo de errar, não ter arrogância por ter acertado. Por isso, então, é fundamental para nós percebermos que o método que Kardec trouxe é algo que nós temos que aprender para que nós apliquemos também nos nossos próximos estudos. Eu acho muito legal também, Chalene, muito bacana mesmo. Então, vamos perceber nesse tema. Não vou naturalmente ler todos os textos, porque Kardec, sobre esse texto, sobre esse tema dos anjos decaídos, ele escreve muitas páginas aqui na Revista Espírita. Então quem quiser depois faça uma leitura paralela e tudo mais, porque a gente não vai se prender nos detalhes. O que eu quero mostrar para vocês é exatamente o método que ele utilizou para chegar a essa conclusão e depois absorvermos o ensinamento, a visão doutrinária a respeito dessas questões. Muito bem, tudo começou. Antes disso, né, a gente lembra sempre que a Revista Espírita, muito mais do que uma revista que divulgava a doutrina espírita, ela era uma ferramenta que Kardec utilizava para lançar um tema, observar a reação dos leitores, receber a resposta dos espíritos, fazer uma análise de todo esse conteúdo e depois transformar isso num elemento do corpo doutrinário. Corpo doutrinário é exatamente aquilo que nós vimos nos livros da codificação, que era essa base fundamental. Então Kardec às vezes lançava um tema, publicava uma carta, publicava uma psicografia, lançava uma ideia que ele colocava, muitas vezes ele até se arriscava, que ele falava assim, essa é minha opinião pessoal, como vai ser o caso que nós vamos ver nesse tema. Então quando ele coloca a Revista Espírita, ela era ao mesmo tempo um instrumento de difusão da doutrina espírita, mas ao mesmo tempo também era uma forma de fazer com que as pessoas participassem dessa construção. É daí então que nós vemos que muitas vezes nós falamos assim, Kardec foi o codificador, como se ele trabalhasse sozinho. Muitas vezes o pensamento de Kardec foi direcionado pela contribuição das pessoas que escreviam, que participavam, que debatiam, que elogiavam, criticavam, os espíritos também, junto a esses leitores, porque os espíritos que colaboravam não eram espíritos apenas da sociedade. Nós veremos aqui que, sem dúvida, Negrão, muito democrático. Então Kardec ele foi ali, vamos dizer, o maestro, mas a orquestra que ele regia era uma orquestra imensa, era uma orquestra mundial, juntando o mundo espiritual, instituições, leitores, críticos, todo mundo participando. Olha que coisa fantástica que a gente percebe no desenvolvimento da doutrina espírita. E isso para nós é uma grande contribuição. Vamos lá então. Vamos para o nosso estudo propriamente dito. Revista Espírita. Anotem então essas informações que eu vou passar para vocês, esses dados, para que vocês possam consultar depois.
tá? Porque vale a pena vocês fazerem a leitura para aprenderem sobre o conteúdo e sobre o método, tá? Então vamos lá. Revista Espírita de 1862, mês de janeiro. No índice nós temos aqui, primeiro artigo publicado nesse ano, Ensaio de Interpretação sobre a Doutrina dos Anjos Decaídos. Depois de um tempo, Kardec lançou essa publicação. Quando foi ali, deixa eu pegar aqui esse mês agora, quando foi no mês ainda de janeiro, pouco tempo depois, ele lançou um outro artigo, Anjos Rebeldes, Anjos Decaídos e Paraíso Perdido. Depois de um tempo, aqui, deixa eu ver também, no mês de abril, 4 meses depois, ele teve aqui, resposta à questão dos anjos decaídos. Essa resposta à questão dos anjos decaídos foi uma sessão feita exclusivamente de psicografias. Espíritos de várias regiões, nós veremos da Holanda, veremos da Alemanha, veremos da própria França, espíritos de vários grupos espíritas diferentes, trazendo a opinião a respeito desses anjos. Nós vamos ler sobre isso depois, tá? Então veremos aqui que os espíritos responderam sobre essa questão. Porque os grupos, quando leram esse artigo, nas próprias instituições consultavam os espíritos respondiam, eles pegavam essas respostas, mandavam para Kardec, Kardec juntava tudo numa coisa só e começava a analisar. Olha que trabalho! Então muita gente acha que Kardec foi um mero bibliotecário dos espíritos, né? Os espíritos falavam, ele escrevia, como se fosse secretário dos espíritos, mas não era não. Ele era um grande maestro para aquilo que a doutrina espírita se tornaria aqui para o nosso mundo. Muito bem. Deixa eu ver aqui o que vocês escreveram. O Elcio colocou aqui, né, genericamente, o termo anjo designa os espíritos não encarnados atuando para o bem, como anjos de luz, mensageiros de Deus, anjos da guarda, ou para o mal, demônios ou anjos caídos. Então, olha só o que Kardec fala exatamente sobre essa questão que você colocou, Elcio. Vou ler aqui para vocês um trecho do artigo dele, não vou ler ele todo porque depois no próprio livro A Gênese ele já traz a conclusão que é o que interessa para nós. Então, ensaio de interpretação sobre a doutrina dos anjos caídos. Imagina vocês, naquela época, tendo contato pela primeira vez com essas ideias espíritas que começavam a serem difundidas, e vocês se deparam com um artigo como esse e Kardec diz o seguinte: a questão das origens sempre excitou a curiosidade, sobretudo no que respeita à procedência do homem, e em tal proporção que hoje é impossível às criaturas sensatas aceitarem ao pé da letra o relato bíblico, nele vendo apenas uma dessas alegorias de que é pródigo o estilo oriental. Oriental do sentido do Oriente Médio, onde aquelas sociedades do Oriente Médio tinham uma tradição verbal de repassarem suas histórias, e naturalmente com aquela pitadinha de exagero, porque era muito normal, nós tínhamos ali tribos que combatiam entre si para saberem exatamente quem era mais importante. Então, se eu vou falar do meu Deus, eu não vou falar do meu Deus de uma coisa simples, eu vou contar uma história cheia de fantasias, cheia de exageros. Aí depois o outro, em contrapartida, ele vai contar a história do Deus dele também com seus exageros. Então Kardec fala exatamente sobre isso, essas alegorias de que é pródigo o estilo oriental. E nós falamos naturalmente também de camponeses, pessoas muito simples, né, que procuravam transmitir suas histórias, construir seu raciocínio de acordo com suas culturas, de acordo com suas histórias. Então ele continua: aliás, a ciência vem oferecer-lhe a prova ao demonstrar por meios irrefutáveis a impossibilidade material da formação do globo em 6 vezes 24 horas. Ante a evidência dos fatos, escritos em caracteres irrecusáveis nas camadas geológicas, a Igreja teve de se submeter à opinião dos sábios e com eles concordar que os 6 dias da criação representam 6 períodos de extensão indeterminada, como fizeram outrora em relação ao movimento da Terra. Isso lembrando sempre, né, que a Terra era plana, que a Terra era o centro do universo, e depois a própria Igreja modificou sua visão a partir dos elementos irrefutáveis que a ciência apresentava, né? Como, por exemplo, Giordano Bruno,
que trazia elementos da astronomia, Galileu Galilei, antes dele Nicolau Copérnico e outros astrônomos que foram surgindo. Depois veio Kepler, e, enfim, tantos outros, né? Então, diante dessa visão que a Terra era redonda, né? Ou semelhante ao redondo, e, ao mesmo tempo ela não era o centro do universo, mas ela rodeava o Sol. E depois começamos a ver a expansão das galáxias e tudo mais. A Igreja acabou formando o seu próprio grupo de astronomia e a partir dali também chegando a essas mesmas conclusões. Se, pois, o texto bíblico é suscetível de interpretação quanto a este ponto inicial, também poderá sê-lo em relação a outros pontos, notadamente sobre a época do aparecimento do homem na Terra, sua origem e o sentido que deve ser atribuído à qualificação de anjos decaídos. Como o princípio das coisas está nos segredos de Deus, que não revela senão à medida que o julga conveniente, ficamos reduzidos a conjecturas. Muitos sistemas foram imaginados para resolver essa questão, mas nenhum até hoje satisfaz completamente a razão. Tentaremos também, olha só Kardec conversando com as pessoas, mostrando a ideia que ele tem de levantar esse debate. Tentaremos também levantar uma ponta do véu. Seremos mais felizes do que os nossos antecessores? Ignoramo-lo, só o futuro dirá. A opinião que apresentamos é, pois, uma opinião pessoal. Parece concordar com a razão e a lógica, o que, aos nossos olhos, lhe dá certo grau de probabilidade. Antes de tudo, constatamos que só é possível descobrir alguma parcela da verdade com o auxílio da teoria espírita. Ela já resolveu uma imensidão de problemas até agora insolúveis, e é com a ajuda das balizas que ela nos oferece que vamos tentar remontar a cadeia dos fatos. O sentido literal de certas passagens dos livros sacros, contraditado pela ciência, repelido pela razão, produziu muito mais incrédulos do que se pensa, dada a obstinação de fazer daquilo um artigo de fé. Se uma interpretação racional os fizesse aceitar, evidentemente reaproximaria a Igreja os que dela se afastaram. Antes de prosseguir, é essencial que nos entendamos sobre as palavras. Quantas disputas não deveram à sua perturbação, à ambiguidade de certas expressões que cada um tomava no sentido de suas ideias pessoais. Nós o demonstramos em O Livro dos Espíritos a propósito do vocábulo alma. Nós lembramos, né? O que é alma? Alma no sentido de animação, alma no sentido de espírito. Kardec fez até diferença, né? Alma quando está encarnado, espírito quando está desencarnado, para poder facilitar o nosso entendimento. Dizendo claramente em que acepção a tomávamos, cortamos pela raiz qualquer controvérsia. A palavra anjo está no mesmo caso. Empregam-na indiferentemente, no bom e no mau sentido, dizendo os anjos bons e maus, anjo da luz e anjo das trevas, donde se segue que, em sua acepção geral, significa apenas espírito. Evidente é neste último sentido que deve ser entendido ao se falar de anjos decaídos e anjos rebeldes. Ou seja, né, anjos decaídos e anjos rebeldes, nós estamos falando de espíritos. Conforme a doutrina espírita, nisso concordando com vários teólogos, os anjos não são seres de criação privilegiada, isentos por um favor especial do trabalho imposto aos outros, mas de espíritos chegados à perfeição por seus esforços e por seus méritos. Se fossem seres criados perfeitos, sendo a revolta contra Deus um sinal de inferioridade, os que se revoltassem não poderiam ser anjos. Também nos diz a doutrina que os espíritos progridem, mas não retrogradam, porquanto jamais perdem as qualidades adquiridas. Ora, a rebelião por parte de seres perfeitos seria uma retrogradação, desde que ela só se concebe partindo de seres ainda atrasados. Para evitar equívoco, conviria reservar a qualificação de anjos
para os espíritos puros, e chamar os demais simplesmente de espíritos bons ou maus. Como, entretanto, prevaleceu o emprego dessa palavra para os anjos decaídos, só a tomaremos na sua acepção geral. Ver-se-á, nesse caso, que a ideia de queda e de rebelião é perfeitamente admissível. Então aqui depois ele continua com suas argumentações, com suas ideias e tudo mais, que a gente vai depois ver de uma forma resumida e concluída lá no livro, aqui no livro A Gênese, que a gente está estudando. Vamos então aqui para outra parte que eu queria trazer para vocês. Aqui no mês de abril, então, do ano de 62, temos então aquele artigo que eu li para vocês, né? Respostas à questão dos anjos caídos. Kardec faz uma pequena observação. Recebemos de vários pontos respostas a todas as questões apresentadas no número de janeiro último. Sua extensão não nos permite publicá-las, todas ao mesmo tempo. Limitar-nos-emos hoje à questão dos anjos rebeldes. Então aqui a gente vê então quais foram as respostas que os vários grupos enviaram a Kardec para falar sobre essa questão dos anjos caídos depois do artigo que ele publicou no mês de janeiro. Então aqui nós temos apenas psicografias. Vou ler para vocês aqui sobre algumas delas para poder facilitar o nosso entendimento de como Kardec fechou esse assunto com o seu ponto de vista, com a sua análise e depois embasada na comunicação dos espíritos que também tratavam desse assunto. Primeira comunicação, então. Em Bordeaux, a médium senhora Casemajot, ou Casemajoa, diz assim então o espírito, né? Deixa eu pegar aqui o nome dele. O espírito é chamado Vossos Guias Espirituais. Essa foi a assinatura que veio para nós. Meus amigos, isso foi em Bordeaux, hein? Então quer dizer, não foi em Paris, foi um outro grupo que mandou. Meus amigos, a teoria contida no resumo que acabais de ler é a mais lógica e a mais racional. A sã razão não pode admitir a criação de espíritos puros e perfeitos revoltando-se contra Deus e buscando igualá-lo em poder, majestade e grandeza. Antes de chegar à perfeição, o espírito ignorante e fraco, entregue ao seu livre-arbítrio, muitas vezes envereda pela corrupção e mergulha com prazer no oceano da iniquidade. Mas o que causa principalmente a sua perda é o orgulho. Nega a Deus, atribui ao acaso a sua existência, as maravilhas da criação e a harmonia universal. Então, infeliz dele, é um anjo decaído. Em vez de avançar para mundos felizes, é exilado no próprio planeta em que habita, a fim de expiar em mundos inferiores sua rebelião incessante contra Deus. Guardai-vos, irmãos, de os imitar. São anjos perversos. Envidai todos os esforços para não lhes aumentar o número. Que o achote da fé espírita vos esclareça quanto aos vossos deveres futuros, a fim de que possais um dia evitar a sorte dos espíritos rebeldes e subir a escala espiritual que conduz à perfeição. Então, vossos guias espirituais. Um grupo de espíritos, então, trouxe para nós essa análise. Segundo, Aya, Holanda, médium Barão de Kock. Primeiro nós vimos então em Bordeaux, agora nós estamos na Holanda. Sobre esse artigo pouco terei a dizer, a não ser que é a sublime verdade. Nada a acrescentar ou a subtrair. Bem-aventurados os que aliarem a fé a estas belas palavras, os que aceitarem essa doutrina escrita por Allan Kardec. Kardec é o homem eleito por Deus para a instrução das criaturas do presente. São palavras inspiradas pelos espíritos do bem, espíritos muito superiores. Tende fé, lede, estudai toda a doutrina. É um bom conselho que vos dou. Vosso espírito protetor. Então isso lá na Holanda. Vamos agora, Sans, também na França, médium Sr. Pichon. A pergunta: que devemos pensar da interpretação da doutrina dos anjos decaídos que o Sr. Allan Kardec publicou no último número da Revista Espírita? Resposta: que é perfeitamente racional e que nós mesmos não a teríamos explicado melhor. Assinado Arago.
Próximo. Paris. Uma comunicação particular. Médium senhorita Stephanie. Está bem definido, mas, é preciso ser franco, há uma coisa que me contraria. Por que falar desse dogma da Imaculada Conceição? A gente lembra, só para poder lembrar, o que é Imaculada Conceição? Na verdade, é a Imaculada Concepção. Para falar, por exemplo, da gravidez pura que de onde Jesus nasceu. Então, Kardec tocou nesse assunto, e aí o Espírito, então, demonstrando uma pequena contrariedade, que não havia necessidade de criar um problema com relação a isso. Então aqui, por exemplo, de novo, está bem definido, mas é preciso ser franco, há uma coisa que me contraria. Por que falar desse dogma da Imaculada Conceição? Tivestes revelações concernentes à Mãe do Cristo? Deixai essas discussões à Igreja Católica. Lamento tanto mais essa comparação, quanto mais os padres crerão e dirão que vós lhes quereis fazer a corte. Assinado um espírito, amigo sincero do médium e do diretor da Revista Espírita. Próximo. Lyon. Médium, Senhora Bolan. Outrora acreditávamos que os anjos, depois de haverem habitado o mais radioso dos mundos, se tinham revoltado contra Deus e merecido ser expulsos do Éden que Deus lhe havia dado como morada. Cantamos sua queda e sua fraqueza, e acreditando nesta fábula do paraíso perdido, o tínhamos enfeitado com todas as flores da retórica que conhecíamos. Para nós, era um tema que oferecia um encanto especial. Esse primeiro homem e essa primeira mulher, expulsos de seus oásis, condenados a viver na terra, sujeitos a todos os males que assediam a humanidade, eram para o autor uma grande fonte para desenvolver suas ideias. E o assunto se prestava, sobretudo, e perfeitamente às nossas ideias melancólicas. Como os outros, acreditávamos no erro e juntávamos a nossa palavra a todas as que tinham sido pronunciadas. Mas agora que a nossa existência no espaço nos permitiu julgar as coisas do seu verdadeiro ponto de vista, agora que podemos compreender quanto era absurdo admitir que o espírito, chegado ao seu mais alto grau de pureza, pudesse retrogradar de repente, revoltar-se contra o seu Criador e com ele entrar na luta. Agora que podemos julgar por quantos cadinhos de licor deve ser filtrado para depurar, a ponto de se tornar essência e quintessência, estamos em condições de vos dizer o que são os anjos decaídos e o que deveis crer no paraíso perdido. Em sua imutável lei do progresso, quer Deus que os homens avancem incessantemente, de século em século, em épocas por ele determinadas. Quando a maioria dos seres que habitam a Terra se torna muito superior à parte terrestre que ocupa, então Deus ordena uma emigração de espíritos. Aqueles que realizaram sua missão com consciência vão habitar regiões que lhes são designadas, ao passo que o espírito recalcitrante e preguiçoso, que destoa do quadro, é obrigado a ficar na retaguarda. Nessa depuração ele é repelido, como fazem os químicos com as substâncias que não passaram pela filtração. Então o espírito se acha em contato com outros espíritos que lhe são inferiores e sofre realmente o constrangimento que lhe é imposto. Lembra intuitivamente da felicidade que desfrutava e se acha em meio aos seus iguais, como uma flor exótica que tivesse sido transplantada repentinamente para um terreno inculto. Compreendendo a sua superioridade, tal espírito se revolta. Para dominar aqueles que o cercam, e essa revolta, essa luta consigo mesmo volta-se contra o Criador que lhe deu a existência e que ele desconhece. Se seus pensamentos pudessem desenvolver-se, ele derramará o que extravasa do seu coração em recriminações amargas, como o condenado na sua prisão, e sofrerá cruelmente até que tenha expiado a preguiça e o egoísmo que o impeliram de acompanhar seus irmãos. Eis, meus amigos, quais os anjos decaídos e por que todos lamentam a perda do seu paraíso. Tratai, pois, por vossa vez, de vos apressar.
a fim de não serdes abandonados quando soar o sinal de retorno. Lembrai todos que vos deveis a vós mesmos. Dizei a vós que sois vós e que tendes o vosso livre-arbítrio. Essa personalidade do Espírito vos explica porque o filho de um homem sábio muitas vezes é um idiota e porque a inteligência não pode transformar-se em morgádio. Um grande homem bem poderá dar à sua progênie os contornos de sua fisionomia, mas jamais transmitirá o seu gênio. E podeis estar certos de que todos os gênios que manifestaram os seus talentos entre vós eram filhos de suas próprias obras, porquanto, como disse um grande sábio, é que as mães do Patai, dos Letrone e do grande Arago criaram esses homens excepcionais muito inocentemente. Não, meu amigo, a mãe não gera um talento ilustre, não tem a menor influência sobre o espírito que anima seu filho. Esse espírito já era muito adiantado quando veio reencarnar-se no crisol da depuração. Subi, pois, os degraus da escada, degraus luminosos e brilhantes como sóis, pois Deus os ilumina com a sua luz esplêndida. Lembrai-vos de que agora, que conheceis o caminho, seríeis muito culpados se vos tornasseis anjos decaídos. Aliás, creio que ninguém ousaria lamentar-vos e vos cantar o paraíso perdido. Assinado Milton. Próxima psicografia. Frankfurt. Médium, Sra. Belton. Nada direis sobre esta interpretação dos anjos rebeldes e dos anjos decaídos, senão que faz parte dos ensinamentos que vos devem ser dados, a fim de que possais restabelecer as coisas mal compreendidas em seu verdadeiro sentido. Não penseis que o autor do artigo tenha escrito sem assistência, como ele mesmo imaginou. Julgou emitir suas próprias opiniões, razão por que ficou desconfiado, quando na realidade apenas deu forma às ideias que lhes eram inspiradas. Sim, ele está certo quando diz que os anjos rebeldes ainda estão na Terra, e que são os imperialistas e os ímpios os que ousam negar o poder de Deus. Não é o cúmulo do orgulho? Todos vós que acreditais em Deus, e lhes cantai louvores, vos indignais com uma tal audácia da criatura, e tendes razão. Mas sondai a vossa consciência, e vede se não vos revoltais contra ele a cada instante pelo esquecimento de suas santas leis. Praticai a humildade, vós que acreditais na superioridade do vosso mérito, que vos gabais pelos dons que haveis recebido, que vedes com inveja e ciúme a posição do vosso vizinho, os favores que lhe cabem, a autoridade que lhe é concedida. Praticai a caridade, vós que denegris o vosso irmão, que despejais sobre ele a maledicência e a calúnia, que em vez de lançar um véu sobre os seus defeitos, sentis prazer em os expor aos olhos de todos, a fim de os humilhar? Vós que credes em Deus, sobretudo vós espíritas que agis assim, em verdade vos digo, sois mais culpados que o ateu e o materialista, porquanto tendes a luz e não vedes. Sim, também sois anjos rebeldes, porque não obedeceis à lei de Deus. E no dia do juízo, Deus perguntará, que fizestes dos meus ensinamentos? Paulo, Espírito Protetor. Então, essas psicografias que Kardec publicou, mais uma vez, edição de abril de 1862, Kardec então trouxe para nós a visão de vários grupos que foram trazendo a mesma opinião, endossando aquilo que ele trazia como opinião pessoal. Então, só para a gente poder entender, primeiro o conteúdo que nós observamos, um conteúdo muito proveitoso, muito instrutivo para nós, espíritos falando sobre a dificuldade que nós temos de nos transformarmos para nos elevarmos em direção a Deus, os espíritos que foram renegados dos seus mundos mais elevados em virtude dessa rebeldia e vieram para o mundo de provas e expiações, sentindo o efeito daquele expurgo e se revoltando contra Deus por perderem aquele paraíso perdido. Então tivemos ali instruções de várias ordens. E o mais importante foi exatamente, nós vimos aqui agora, o método do controle universal. Kardec lançou a ideia, vários espíritos respondendo de vários grupos diferentes, endossando aquilo que ele trouxe para nós. Conclusão,
tornou-se então elemento do corpo doutrinário. Por isso foi publicado então no livro A Gênese, ajudou também a elaborar o livro Céu e Inferno, naquelas argumentações da primeira parte, quando ele fala sobre céu, inferno, purgatório, anjos, demônios, enfim, todas aquelas histórias, todos aqueles temas, todos aqueles temas que podemos considerar como temas dogmáticos. A partir dessa visão, nós vamos agora então para o livro A Gênese, propriamente dito, para a gente poder agora ver a conclusão. Lembrando que a Gênese foi publicada em 1868. Esses artigos que nós vimos agora foram em 62. Então, 6 anos depois, Kardec digeriu esse assunto durante todo esse tempo, para depois trazer para nós aqui isso tudo mastigado e tudo muito pronto. Então, vamos observar aqui não apenas aquele raciocínio inicial que ele deu uma ajeitada, mas também a conclusão do tema. Vamos lá. Estou lendo rápido, vocês perceberem que eu estou falando muita coisa aqui, porque são muitas informações para a gente poder fechar esse pacote, tentar fechar esse pacote ainda hoje. Vamos lá. Primeiro, doutrina dos anjos decaídos. Kardec traz para nós aqui uma observação de rodapé. Ele diz assim: quando publicamos um artigo sobre a interpretação da doutrina dos anjos decaídos na Revista Espírita de janeiro de 62, apresentamos essa teoria como uma hipótese, sem outra autoridade que não a de uma opinião pessoal discutível, porque então nos faltavam elementos bastante concretos para uma afirmação absoluta. Expusemo-la a título de ensaio, tendo em vista suscitar o debate da questão, decididos, porém, a abandoná-la ou modificá-la se fosse preciso. Olha então aqui a simplicidade e ao mesmo tempo grandiosidade de Kardec, que ele lançava o tema, já apresentando a disposição de mudar sua ideia caso viessem argumentos lógicos e bem sustentáveis ao contrário daquilo que ele pensava. Então ele lançou a ideia deixando completamente aberta para debate. Presentemente, essa teoria já passou pela prova do controle universal. Não somente ela foi aceita pela maioria dos espíritas, como a mais racional e a mais de acordo com a soberana justiça de Deus, mas também foi confirmada pela generalidade das instruções dadas pelos espíritos sobre o assunto. O mesmo ocorrendo com o que diz respeito à origem da raça adâmica. Então isso aqui foi um pequeno rodapé que ele colocou logo no título. Então vamos agora para o conteúdo propriamente dito. Item número 42. A palavra anjo, como muitas outras, tem muitas acepções. Indiferentemente, ela pode ser interpretada para o bem ou para o mal, já que se diz os bons ou mal anjos, anjos de luz e anjo das trevas, de onde se conclui que, em sua acepção geral, ela significa simplesmente anjos. Anjos não são seres fora da humanidade, criados perfeitos, mas espíritos que chegaram à perfeição pelos seus esforços e seu mérito, como todas as criaturas. Se os anjos fossem seres criados perfeitos, e sendo a rebelião contra Deus um sinal de sua inferioridade, aqueles que se revoltaram não podiam ser anjos. Não se conceberia a rebelião contra Deus por parte de seres que ele teria criado perfeitos, enquanto que se pode concebê-la vinda da parte de seres ainda atrasados. Por sua etimologia, a palavra anjo, do grego ágelos, significa enviado, mensageiro. Ora, não é racional supor que Deus tenha tomado seus mensageiros entre seres bastante imperfeitos para se revoltarem contra ele. Até que os espíritos tenham atingido um certo grau de perfeição, eles estão sujeitos a falhar, seja no estado de erraticidade, seja no de encarnação. Falhar é infringir a lei de Deus. Embora esta lei esteja inscrita no coração de todos os homens, para que não tenham a necessidade da revelação para conhecer seus deveres, o espírito só a compreende gradualmente e à medida que sua inteligência se desenvolve. Aquele que infringe essa lei por ignorância e falta de experiência, que só se adquire com o tempo, incorre apenas em sua responsabilidade relativa. Mas com relação àquele cuja inteligência é desenvolvida, que, tendo todos os meios de se esclarecer, infringe a lei voluntariamente e faz o mal com conhecimento de causa,
Isso é uma revolta, uma rebelião contra o autor da lei. Os mundos progridem fisicamente pela elaboração da matéria, e moralmente pela depuração dos espíritos que os habitam. Neles, a felicidade é diretamente proporcional à predominância do bem sobre o mal, e a predominância do bem é o resultado do adiantamento moral dos espíritos. O progresso intelectual não é suficiente, porque com a inteligência eles podem fazer o mal. Então, logo que o mundo atinge um de seus períodos de transformação, que deve fazê-lo subir na hierarquia, ocorrem mudanças na sua população encarnada e desencarnada. É quando acontecem as grandes emigrações e migrações. Aqueles que, apesar da sua inteligência e do seu saber, perseveram no mal, na sua revolta contra Deus e suas leis, seriam dali por diante um obstáculo ao progresso moral posterior, uma causa permanente de perturbação para a tranquilidade e felicidade dos bons, razão porque eles são excluídos e enviados para mundos menos adiantados. Nesses mundos, eles aplicarão sua inteligência e sua intuição dos conhecimentos que adquiriram para o progresso daqueles entre os quais foram chamados a viver, ao mesmo tempo em que espiarão em uma série de existências penosas e por meio de um árduo trabalho as suas faltas passadas e o seu endurecimento voluntário. O que serão então esses seres, entre essas populações, novas para eles ainda na infância da barbárie, senão anjos ou espíritos decaídos, enviados em expiação? A terra de onde foram expulsos não é para ele um paraíso perdido? Não era um lugar de delícias em comparação com o meio ingrato, onde ficarão relegados durante milhares de séculos até o dia em que terão mérito de sua liberdade? A vaga lembrança intuitiva que conservam dela é como uma longínqua miragem que lhes recorda o que perderam por sua própria culpa. Então, olha que interessante essa colocação. Quando se fala de um espírito saindo da condição de um espírito rebelde, embora demonstre intelecto, demonstre conhecimento, experiência, vivência, ele vai então para um mundo inferior, onde ele pode ficar milhares de séculos. Então, se nós imaginarmos que a primeira grande transformação que o nosso planeta teve, como por exemplo se supõe no momento em que as primeiras civilizações começaram a ser construídas aqui no nosso planeta, há mais ou menos 5, 6 milênios, lá para o ano de 5.000, 6.000 a.C., imaginemos lá atrás os primeiros espíritos rebeldes chegando aqui, se tornando imperadores, sacerdotes, intelectuais, cientistas, e até hoje estão presos aqui nesse nosso mundo, por conta dessa rebeldia. Mas deram sua contribuição para a evolução do nosso mundo. Então dá para a gente imaginar aqueles espíritos até hoje, vivendo aqui no nosso mundo, descobrindo, realizando grandes descobertas aqui no nosso meio, e eram nada mais, nada menos do que espíritos que foram então relegados de seus mundos. Mas podemos imaginar também quantos e quantos desses espíritos que vieram para cá já conseguiram crescer o suficiente para serem readmitidos naquele mundo, por terem cumprido, vamos dizer assim, a missão que foi estabelecida, embora uma missão imposta. Ou seja, você vai para lá. Se você fizer bem, você volta para cá. Se você não fizer, você fica aí. Então nós tivemos aqueles que deram certo, que realizaram e voltaram para lá, outros ficaram presos até agora. Exatamente, Brasa, exatamente essa ideia. Fazer com que o trabalho expiatório que eles realizam aqui seja um trabalho de redução de pena, de reabilitação. Porque a Terra, a gente lembra sempre, né? Bom dia pessoal que chegou. A Terra, ela se tornava para aqueles espíritos um reformatório. O que é esse reformatório? É o ambiente onde a justiça divina impera, não é a justiça dos homens. Por isso, então, nós não vemos as falhas do sistema, como acontece no nosso mundo material, mas é exatamente aquele processo de reformatório,
aliás, aquele ambiente de reformatório, que vai proporcionar a esses espíritos a oportunidade de se reajustarem a essa lei divina e se elevando pela antiguidade, pela idade evolutiva que possuíam, para retornarem ao seu ambiente original. Boa pergunta, Braz. Para onde seremos exilados, né? Para onde aqueles que serão exilados? Vamos ser otimistas. Vamos pensar que nós estamos no time, não daqueles muito elevados, mas pelo menos dos faxineiros. A gente faz uma boa limpeza. Né? Isso tá bom para nós, né? Como é que tá o som, pessoal? Voltou? Alô? Vamos então aqui na sequência. O que serão então esses seres, entre essas populações novas para eles? Não, esse aqui eu já li, né? Tá, item número 45. Só um instantinho. 45, tá aqui. Mas ao mesmo tempo que os maus partem do mundo que habitavam, são substituídos por espíritos melhores, vindos seja da erraticidade desse mesmo mundo, seja de um mundo menos adiantado de onde tiveram o mérito de deixar, e para os quais sua nova morada é uma recompensa. Com a população mundial sendo assim renovada e purgada dos seus piores elementos, ao final de um tempo, o estado moral do mundo se encontra melhorado. Olha que interessante lembrarmos que o nosso mundo, o nosso planeta, passa por esse processo. Quantas e quantas são aquelas caravanas de espíritos expurgados que vão para mundos inferiores, e quantas são aquelas caravanas que chegam de mundos superiores. Eles chegam não para fazer o trabalho aqui, mas eles chegam para nos ajudar a fazermos o nosso trabalho. Porque eles vieram como missionários, e nós já conversamos sobre isso no estudo anterior. Se no passado, na primeira grande transformação que o nosso planeta sofreu, saindo de um mundo primitivo para o mundo de provas e expiações, espíritos rebeldes, mas intelectualizados, vieram nos ajudar no nosso progresso. Aprendemos através da forja, né, da martelada, do ferro quente, então foi dolorosa essa transformação. Mas agora nós vivemos uma nova fase para alcançarmos o mundo regenerado. E para isso nós precisamos de instrutores mais elevados. Então esses espíritos rebeldes já não servem para nos ajudar nessa evolução. Porque para chegar no mundo de regeneração, os espíritos que vão nos ajudar são de regenerados para cima, não de degenerados. Os degenerados vieram na primeira leva, que isso aconteceu, que a gente estima, né, numa especulação muito superficial, há alguns 4 ou 5 milênios, como nós vimos anteriormente, ou até mais do que isso. Mas agora são espíritos regenerados. Então são aqueles bons professores que vieram nos ajudar nesse processo. É daí então que os espíritos primitivos inferiores que ainda estão aqui já não podem mais participar desse processo. Lembra que Jesus disse: não se pode jogar pérolas aos porcos? Eis então uma clareza. As pérolas que chegam para nós devem ser muito bem aproveitadas por aqueles que têm vontade de aproveitá-las. E continua. Essas mudanças às vezes são parciais, isto é, limitadas a um povo, a uma raça. De outras são gerais, quando chega o período de renovação para o globo. Informação importante de Kardec, quando ele lembra que essa migração, na verdade essas emigrações ou imigrações sempre aconteceram. Individualmente, de pequenos grupos, de grupos maiores, mas há aquelas fases mais críticas, onde nós temos aquelas transformações, aquelas mudanças em massa, que foi o que o nosso planeta viveu, e que segundo os espíritos passam para nós, o que nosso planeta está vivendo hoje. E continua. A raça adâmica tem todas as características de uma raça proscrita. A gente lembra que proscritos são aqueles que são os renegados, né, os degenerados. Os espíritos que a ela pertencem foram exilados na terra, já povoada, mas de homens primitivos, mergulhados na ignorância,
e que eles tiveram por missão fazer progredir. Vai com Deus, Nancy, beijos. Fazer progredir, levando-lhes as luzes de uma inteligência desenvolvida. Não é esse, com efeito, o papel dessa raça, que essa raça tem desempenhado até hoje? Sua superioridade intelectual prova que o mundo de onde vieram era mais adiantado que a Terra. Porém, como esse mundo devia entrar em nova fase de progresso, e aqueles espíritos, pela sua obstinação, não souberam se colocar à altura do progresso, eles ali teriam ficado deslocados, tornando-se um obstáculo à marcha providencial das coisas. Eis porque foram excluídos, enquanto outros tiveram o mérito de substituí-los. Deus, relegando aquela raça para essa terra de trabalhos e sofrimentos, teve razão de dizer: dela tirarás o alimento com o suor da tua fronte. Lembrando dessa passagem, quando se fala do Gênesis bíblico, quando disse para Adão e Eva que eles deveriam, então, através do suor de sua fronte, tirar o seu próprio alimento. Na sua mansuetude, ele prometeu que lhe enviaria um Salvador, isto é, aquele que devia esclarecê-la sobre o caminho a seguir, para sair deste lugar de miséria, deste inferno, e chegar à felicidade dos eleitos. Esse Salvador, Deus o enviou na pessoa do Cristo, que ensinou a lei de amor e de caridade que ela desconhecia e que deveria ser a verdadeira âncora de salvação. O Cristo não somente ensinou a lei, como deu exemplo na prática dessa lei, com a sua mansuetude, sua humildade, sua paciência ao sofrer sem queixas os tratamentos mais ignominiosos e maiores dores. Para que uma tal missão fosse cumprida sem desvios, era preciso um espírito acima das fraquezas humanas. É igualmente com o objetivo de fazer avançar a humanidade em um determinado sentido que espíritos superiores, embora sem as qualidades do Cristo, encarnam de tempos em tempos na Terra, para ali desempenharem missões especiais, que aproveitam para o seu progresso pessoal, se as cumprirem de acordo com os desígnios do Criador. Sem a reencarnação, a missão do Cristo, assim como a promessa feita por Deus, seria um contrassenso. Com efeito, suponhamos que a alma de cada homem seja criada por ocasião do nascimento do seu corpo, e que ela não faça mais que aparecer e desaparecer na Terra. Assim sendo, não haveria nenhuma relação entre as almas que vieram desde Adão até Jesus Cristo, nem entre as que vieram depois. Todas seriam estranhas umas às outras. A promessa de um Salvador feita por Deus não podia se aplicar aos descendentes de Adão, se suas almas ainda não estavam criadas. Para que a missão do Cristo pudesse responder às palavras de Deus, era necessário que ela pudesse se aplicar às mesmas almas. Se essas almas são novas, não podem estar maculadas pela falta do primeiro pai, que é apenas um pai carnal, e não um pai espiritual. Se assim fosse, Deus teria criado as almas maculadas com uma falta que elas não teriam cometido. Assim sendo, a doutrina vulgar do pecado original implica a necessidade de uma relação entre as almas do tempo do Cristo e as do tempo de Adão, e, por consequência, da reencarnação. Só um parêntese aqui, a gente lembra que a ideia do pecado original é um dogma das religiões cristãs. Então, Adão e Eva, pecando contra Deus, por terem comido o fruto proibido, e aqui vale aquela estrelinha de rodapé, vai com Deus, Cristalina, bom dia. E aqui vale aquela estrelinha de rodapé, lembrando que o fruto proibido não era uma maçã. A Bíblia não fala em maçã, mas ela fala apenas de fruto proibido. Então, ao comer esse fruto proibido, que seria o simbolismo do fruto do conhecimento, por ouvir a serpente, que nada mais era do que a representação da astúcia, da malícia, cometeram um pecado. E aí então foi dito que todos os seus descendentes sofreriam por aquele pecado. Daí o pecado original.
E daí a importância, por exemplo, do sacramento do batismo, que serve exatamente para aquela purificação. E é por isso que fala que Jesus morreu pelos nossos pecados. Todos nós nascemos com esse pecado nas costas. E através então do batismo e das práticas, nós então nos livraríamos dele. Essa é a ideia do pecado original dentro dos dogmas, principalmente das religiões judaicas e cristãs. A mulher condenada à dor do parto, a cobra condenada a se arrastar para todo sempre. E aí eu lembro até de uma palestra do Divaldo, ele fala assim, mas independente do pecado, a cobra não se arrasta o tempo todo? Então não há necessidade dessa condenação. Continua. Diga-se que todas essas almas faziam parte da colônia de espíritos exilados na Terra ao tempo de Adão, e que elas estavam maculadas pelas faltas que haviam excluído de um mundo melhor, e tornar-se-á a única interpretação racional do pecado original. Pecado próprio a cada indivíduo e não resultado da responsabilidade da falta de um outro a quem jamais conheceu. Kardec então começa aqui a formatar o seu raciocínio, dizendo, por exemplo, que esse pecado original não é pelo fato de um casal ter cometido um pecado, mas pelo fato desses espíritos, em mundos que já viviam, terem sido excluídos pelas suas imperfeições e chegados aqui como espíritos imperfeitos. E essa imperfeição, então, vai relegá-los ao sofrimento de um mundo de provas e expiações. Então nós já vimos que são eles que criaram suas próprias faltas. Não aqui, mas nos mundos de onde vieram. E a gente lembra que Jesus fala claramente a cada um segundo as suas obras. E nesse caso, cada um tem sua própria responsabilidade. Então a ideia do pecado original, eu ter que responder pela falta de alguém, é algo absolutamente injusto perante as leis divinas. E continua. E sem falar que também é desanimador, né, baby? E continua. Diga-se que essas almas ou espíritos renascem por diversas vezes na Terra, na vida corpórea, para progredirem e se purificarem. Que o Cristo veio estabelecer essas mesmas almas, não somente esclarecer essas mesmas almas, não somente sobre suas vidas passadas, mas também em relação às suas vidas futuras. E só então dar-se-á à sua missão um objetivo real e sério que a razão pode aceitar. Um espírito familiar, marcante por sua analogia, tornará ainda mais compreensíveis os princípios que acabaram de ser expostos. Em 24 de maio de 1861, a fragata Ifigênia transportou para a Nova Caledônia uma companhia disciplinar composta por 291 homens. A gente lembra que Nova Caledônia é um território que pertencente à França, que fica ali próximo à Austrália, né? Hoje ela, deixa eu ver, colocada para nós aqui no rodapé dizendo, por exemplo, Nova Caledônia é um território ultramarino pertencente à França, situado no sudoeste do Oceano Pacífico, a leste da Austrália. Compreende a ilha de Nova Caledônia, descoberta pelo navegador inglês James Cook, em 1774, que a batizou com a antiga denominação romana de Escócia. Nova Caledônia e uma quantidade de pequenas ilhas do arquipélago. Nova Caledônia foi anexada à França em 1853 e para lá foram enviados os condenados a trabalhos forçados. Né? Interessante porque é como se fosse uma prisão ultramarina. Todos aqueles que eram condenados então iam para essa ilha, lá na Austrália, saindo da Europa, e passavam suas vidas lá, sofrendo todas as consequências, que seria uma prisão em alto mar. Então, sofriam todas as consequências e muitas vezes morriam 1 ano, 2 anos, 3 anos depois, porque para muitos era uma condenação perpétua. Vamos lá então. Então essa fragata Ifigênia transportou então uma companhia disciplinar de 291 homens. À sua chegada, o comandante da colônia lhes dirige uma ordem do dia assim concebida. Pondo os pés nessa terra longínqua, vós que compreendestes o papel que vos está reservado, a exemplo dos nossos bravos soldados da marinha, que servem sob as vossas vistas, ajudar-no-eis a levar
com sucesso para o meio das tribos selvagens da Nova Caledônia, a chamada civilização. Eu vos pergunto, não é uma bela e nobre missão? Vós ireis desempenhá-la dignamente. Escutai a palavra e os conselhos de vossos chefes. Estou à frente deles. Que as minhas palavras sejam bem entendidas. A escolha do vosso comandante, dos vossos oficiais, dos vossos suboficiais e cabos, é uma segura garantia de que todos os esforços serão tentados para fazer de vós excelentes soldados. E digo mais, para vos elevar à altura de bons cidadãos e vos transformar em colonos honrados se o quiserdes. Vossa disciplina é severa, e assim tem que ser. Colocada em vossas mãos, ficai sabendo, ela será firme e inflexível. Do mesmo modo que justa e paternal, ela saberá distinguir o erro do vício e da degradação. Então esse discurso foi dito então pelo comandante daquela prisão para aqueles indivíduos que chegavam. Eram homens, eram mulheres, eram prostitutas. Tem até uma série que saiu recentemente que falava dessa época, só que tratando da Inglaterra, que mostrava como era a vida nessa colônia das pessoas que chegavam lá. Então era como se fosse uma grande penitenciária. Só que com a proposta de fazer com que as tribos nativas daquela região, os aborígenes que nós conhecemos, fossem, digamos, civilizados, porque era a visão que se tinha naquela época, já que eles se comportavam de um modo diferente de uma vida europeia. Então, não eram os índios, eram os aborígenes, né? Mas da mesma forma também eles resistiram como os índios daqui. Porque na verdade eram invasores que estavam mudando o seu modo de viver. Mas a ideia era exatamente essa, levar esse toque de civilização. Então, embora eles tivessem sido expulsos da França como criminosos, lá naquela região da Nova Caledônia, eles tinham a missão de auxiliar no progresso daquela civilização. De criminosos, passaram a ter a oportunidade de serem instrutores. E se tivessem bem cumprido essa missão, teriam a oportunidade de regressar à França. Olha só a comparação que Kardec fez, exatamente a respeito dos espíritos que vieram para cá. Vieram para cá como criminosos, tiveram a oportunidade de serem instrutores, sendo bem-sucedidos, voltariam para o seu mundo de origem. Continua Kardec. Temos aí alguns homens expulsos pela má conduta de um país civilizado e mandados, como punição, para o meio de um povo bárbaro. O que o chefe diz a eles? Vocês infringiram as leis do seu país. Lá vocês se tornaram em motivo de perturbação e escândalo e foram expulsos. Vocês são mandados para cá, mas aqui podem resgatar o seu passado. Aqui vocês podem, através do trabalho, conquistar uma posição honrada e tornarem-se cidadãos honestos. Vocês têm uma bela missão a cumprir, a de levar a civilização a essas tribos selvagens. A disciplina será severa, mas justa, e saberemos distinguir os que procederem bem. Então a gente vê que a ideia da justiça não é redundância, mas da justiça justa, porque nós temos a justiça dos homens e a justiça divina. Essa justiça que seria aplicada nessa colônia seria baseada nessa ideia da justiça divina, onde realmente puniria o infrator e recompensaria aquele bom trabalhador. Para aqueles homens lançados no seio da selvageria, a mãe pátria não era um paraíso perdido por suas próprias faltas e por sua rebelião contra a lei? Naquela terra distante, eles não são anjos decaídos? A linguagem do chefe não é igual de que Deus usou ao falar aos espíritos exilados da terra: desobedecestes às minhas leis, e por isso eu vos expulsei para um mundo onde podeis viver felizes em paz. Do mundo, onde podíeis viver felizes em paz. Aqui estareis condenados ao trabalho, mas podereis, pela vossa boa conduta, merecer o perdão e reconquistar a pátria que perdestes por vossa falta, quer dizer, o céu. À primeira vista, estamos acabando já, tá? À primeira vista, a ideia da decaída parece contradizer o princípio de que os espíritos não podem retroceder.
Porém, é preciso reconsiderar que não se trata de um retorno ao estado primitivo. O espírito, ainda que numa posição inferior, não perde nada do que adquiriu. O seu desenvolvimento moral e intelectual é o mesmo, qualquer que seja o meio onde ele se encontre situado. Ele está na posição do homem comum, condenado à prisão pelos seus delitos. Este, porém, certamente encontra-se, do ponto de vista social, decaído, mas nem por isso ficou mais estúpido ou mais ignorante. Pode-se agora crer que esses homens mandados para a Nova Caledônia vão se transformar subitamente em modelos de virtude? Que vão abjurar repentinamente os seus erros do passado? Seria necessário desconhecer a natureza humana para supor tal coisa. Pela mesma razão, os espíritos da raça adâmica, quando foram transplantados para a terra do exílio, não se despojaram instantaneamente do seu orgulho e de seus maus instintos. Por muito tempo ainda conservaram as tendências de sua origem, um resto do velho fermento. Ora, não é isso o pecado original? A mácula que eles trouxeram a nascer é a da raça dos espíritos culpados e punidos a qual pertenciam. A mácula que eles podem apagar pelo arrependimento, a expiação e a renovação do seu ser moral. O pecado original, considerado como responsabilidade de uma falta cometida por outra pessoa, é um contrassenso e uma negação da justiça de Deus. Considerado, ao contrário, como consequência e resto de uma imperfeição primitiva do indivíduo, não somente a razão o admite, como se encontra com toda a justiça a responsabilidade que dela decorre. Então aqui, esse capítulo que nós lemos hoje, para tratar sobre a questão da raça adâmica, desse expurgo, dessa fase de transição planetária, desses anjos decaídos, que são esses espíritos que vieram para cá, o processo de reaprendizagem, de reabilitação que esses espíritos sofrerão, a influência que exercem sobre nós, depois os instrutores que chegam para essa nova mudança que nós estamos vivendo. Então temos ali tantas e tantas informações para digerirmos a respeito desse tema. E vimos muito mais do que apenas o conteúdo propriamente dito, vimos também o método que Kardec utilizou, lançando a ideia, trabalhando a ideia através de um debate, utilizando o método do controle universal e depois lançando o tema como um objeto do nosso corpo doutrinário. Então vimos ali um estudo que nós tivemos hoje trazendo vários elementos para as nossas reflexões, para o nosso aprendizado também. Pessoal, então é isso. Fechamos por aqui o nosso estudo de hoje. O próximo tema que nós vamos entrar, que é o capítulo 12, trata-se então da Gênese mosaica. Nós vamos falar um pouquinho sobre os 6 dias da construção do nosso planeta, ou do universo, não apenas do planeta, e depois falaremos também sobre